E aí família, tudo bem com vocês? A maior parte das pessoas que vão chegar a esse vídeo aqui são amigos, né? Então são vocês que eu vou estar colocando no Instagram. Eu vou estar criando um canal novo, né? Esse canal aqui que vocês estão vendo, para falar, né? Para quem me conhece, sabe que eu falo muito, tenho muita opinião, gosto muito de conversar e tudo mais. E às vezes eu fico muito tempo aqui na barbearia, eu sou barbeiro, como eu falei, às vezes esse vídeo chega alguém que não me conhece, eu sou barbeiro. É duro fazer um vídeo, né, como se fosse de introdução e ao mesmo tempo falando com vocês, né, eu fico até um pouco perdido. Mas muitas vezes eu fico sozinho na barbearia por bastante tempo, eu tenho, né, deixa eu tentar ajeitar aqui. Então, meio que eu tenho bastante tempo de sobra, né, pra estar conversando, debatendo, às vezes falando sobre algum assunto que muitas vezes eu não tenho espaço, eu não tenho com quem falar, não tenho amigos, não tenho, às vezes, tempo, né, para conversar sobre, e esses assuntos vão passando, às vezes, assuntos que eu acho interessantes sobre a minha faculdade, algum tema da minha faculdade, ou algum tema da atualidade também, né, vamos dizer assim, tipo assim, de coisas que estão em alta, coisas para mim expressar opinião, que eu acho legal, eu acho interessante também, e fazendo isso no meio tempo, enquanto não chega cliente, sabe? Pensei em fazer num formato, talvez vocês, se alguém entrar aí, achar interessante falar ali no tipo de formato, mas eu vou seguir também o meu sentimento, a minha liberdade, vamos dizer assim, de estar me expressando aqui dessa minha forma, né, que de alguma forma para mim é natural. Muitas pessoas têm essa dificuldade, né, em falar com a câmera, falar com, né, em rede social, desse tipo assim, né, e eu tenho uma certa facilidade, porém, às vezes eu me sinto uma pessoa muito sem conteúdo. Não sei se vocês já passaram por isso, de se sentir também uma pessoa que não tem, né, conteúdo, etc. Então, assim, muitas vezes a gente... Claro, ninguém é especialista em muita coisa. Claro que tem pessoas que são especialistas, tem pessoas que estudam a fundo, né, um assunto e traz com mais riqueza. Normalmente a gente quer acompanhar esse tipo de pessoas ou pessoas que são talentosas também, né? Eu não sei vocês, mas igual eu falei, tipo assim, aqui é como se fosse uma terapia, vamos dizer assim. Aquelas coisas que eu converso até com o meu psicólogo, né? Eu faço o meu psicólogo. Deixa eu ver se tem alguma área que fica assim, pra não dar reflexo da luz no meu óculos, né? O óculos, ruim do óculos é isso. Eu não sei se vai ter algum lugar que vai ter reflexo mesmo. Tô falando assim. Bate muito reflexo de luz, né? Tô tentando ajeitar. Mas eu falo assim, muitas pessoas são animadas, muitas pessoas são extrovertidas, de ficar dançando, até a sua, eu gosto de, né, toda vez fazer uma introdução divertida, etc. Eu tenho também esses três jeitos, vamos dizer assim, do mesmo tempo da comédia, eu gosto bastante da comédia, ao mesmo tempo do drama e ao mesmo tempo também do racional, vamos dizer assim, daquilo que seria esse daqui que eu tô sendo agora, né? E aí a gente, como ser humano, a gente vai transitando também, né, nas sensações, no modos de ser também, né? Sem ter que ter uma raiz, sem ter que ser de um jeito determinado, vamos dizer assim, né? Mas, como eu falei, eu acho interessante isso pra mim, eu acho que talvez seja interessante talvez pra alguém também que tá aí do outro lado e que queira ouvir alguma coisa, que, sei lá, tipo, não sei por... Às vezes eu me pergunto por que as pessoas me dariam atenção, por que as pessoas iriam parar para me ouvir por bastante tempo. E para ser sincero, eu acho que ninguém vai fazer isso, eu acho que ninguém nunca fez. Eu já tô com 26 anos de idade, vou fazer 27 agora. Tô tentando me aprofundar mais em muitas coisas, sabe, para tentar de alguma forma ser uma referência na sociedade, ser uma referência para os amigos, ser uma referência para as pessoas que estão fora também. Eu acho que isso muitas pessoas fazem, talvez você aí do outro lado também se importe com isso, talvez você também busque isso de alguma forma, e é meio que natural a gente querer ser visto, a gente querer que as pessoas admirem alguma coisa que a gente faz, que as pessoas nos deem atenção enquanto sociedade, vamos dizer assim, né? Desde o nosso pai, desde os nossos filhos, nossos irmãos, parentes em geral, né? Nossos amigos mais próximos ali da comunidade, etc. Mas nem sempre é assim, nem sempre a gente consegue ter essa atenção e nem sempre a gente é digno de atenção também. E é óbvio que tem muitas pessoas também que retêm atenção fazendo umas groselhas, fazendo brincadeira,
e a gente fala, poxa, como, né? A gente entra naquele comparativo do por que não eu? Ou será que eu vou me sujeitar a fazer algo cômico, a me passar de palhaço, fazer alguma coisa muito idiota para chamar a atenção? Às vezes passa isso muito pela cabeça do ser humano, né? Tipo assim, cara, de que forma eu posso reter a atenção? De que forma... E esse é o mundo de hoje, né? É o mundo da atenção, é o mundo onde a gente quer ser visto, onde a gente quer ser lembrado, onde a gente quer ser escutado, onde a gente quer que a nossa opinião tenha algum peso, tenha algum significado de alguma forma, né? E a nossa opinião, ela só ganha significado quando o outro escuta ele. Eu não sei, né? Muitas vezes a gente passa a pensar por ideias de crise de idade, né? Eu vou puxar as minhas ali, né? Igual eu falei, eu sou uma pessoa que até os meus 12 anos de idade eu passei por uma bastante turbulência nas questões familiares, assim, né? E tinha alguns amigos na rua, tinha uma certa atenção em casa também, só que eu nunca fui o melhor amigo, sabe? Tipo, acho que isso sempre me fez muita falta também, de não ter talvez um parceiro, um colega, um amigo e coisas do tipo, desde isso também dentro da escola, sabe? E eu fui indo, eu era uma criança assim que gostava muito de chamar atenção dentro de sala de aula, gostava de fazer brincadeira, sempre me enturmava, sempre fui essa pessoa muito comunicativa de alguma forma. E aí, como eu falei, muitos traumas ali, muitos problemas, BO, e acontece quase que na vida de todo mundo também. Depois dos 12 anos, eu passei por uma nova fase também, dentro das escolas, dentro de me conhecer, dentro da minha própria análise, vamos dizer assim, né? E também, como eu falei, fui fazendo alguns colegas no meio do caminho, passei ali pela minha adolescência também, adquiri alguns vícios, vamos dizer assim, né? E fui conhecendo também as minhas virtudes, os meus gostos, as minhas predileções, os lugares onde eu gosto de frequentar, coisas que eu gosto de fazer e coisas do tipo, né? E depois, né, ali até depois dos 18 anos, vou colocar assim, até agora, ou até há pouco tempo, eu vivi um relacionamento, estou dentro de um relacionamento também que me fez ter bastante maturidade e tudo mais. E aí entra a parte que eu estou tentando construir de alguma forma referência, né, dentro do mundo, dentro do meu contexto, dentro da minha realidade. E algumas perguntas sempre me deixaram muito encucado, sempre me deixaram, sim, né, dentro do meu interesse, desde religião, desde muitas outras coisas, assim, sabe? Tipo, deixa eu tentar colocar aqui. Tá, até os meus 18 anos eu fui uma pessoa comum, péssimo na escola, mediano para baixo. Eu tinha realizado alguns trabalhos, eu trabalhei em duas empresas como menor aprendiz também. Tive algumas experiências, algumas não foram tão boas, por eu ser uma pessoa muito lerda mesmo, sabe? Tipo assim, por ter uma dificuldade em memorizar nomes, memorizar números, uma dificuldade de organização de alguma forma. Tipo, eu sou uma pessoa bem organizada até, mas um pouco relaxada, um pouco lenta, assim eu me descreveria, sabe? Na minha adolescência, dos 16, 18 anos, indo para a fase adulta também. E, como eu falei, tinha ali um contexto meio desencaixado, meio perturbatório, meio desarranjado, mas um pouco melhor do que da infância, vamos dizer assim, né? Eu comecei a ter laços de amizades mais fortes ali nos 17, 18 anos de idade também, onde eu fui sair, onde eu fui conhecer um pouco da cidade, onde eu fui me desenvolver um pouco mais, né? E naquele tempo lá, eu com 17, 18, eu não fiz faculdade, eu fui fazer um curso técnico em Química. Muitas vezes as pessoas, vocês aí que me conhecem do outro lado, falam, poxa, em Química, um professor me fez a sugestão e eu fui, sabe? Tipo, meio perdido mesmo, sem saber o que fazer. E eu passei por uma depressão muito profunda, ali com os 18, por questões disso. Eu tinha até laços de epilepsia, sabe? De convulsão e tudo mais. E entrou ali na minha vida o tiro de guerra. No tiro de guerra também fiz bastante amizade, mas assim, minhas amizades sempre foi tipo coleguismo. E também muito por conta da minha parte também, né? Eu sou uma pessoa muito ausente, de alguma forma, eu acho, na vida dos meus colegas, dos meus amigos, e tendo a não dar tanta atenção, talvez, para as pessoas de uma forma física. Talvez no meio digital, talvez quando elas estão presentes, quando elas me procuram, hoje no meu serviço, no caso, né? Mas também eu nunca fui aquele de ser muito convidado, sabe?
Então, meus amigos também nunca me chamaram, eu também nunca chamavam eles e ficava meio que por isso. E sempre quando ia ter algum tipo de troca ou relação, era um pouco fria. Aí tava ali no tiro de guerra e, igual eu falei, eu tava com uma depressão meio complicada no começo de 2017, então a gente tá falando de 8 anos atrás, se eu não me engano. E foi um pouco difícil para mim sair disso. Eu tava desempregado, um pouco antes eu tava trabalhando na construção com meu avô, né? Então estava ali trabalhando com ele, etc. Aí acabou as obras e eu fiquei um tempo parado. E eu estava fazendo curso em química, estava no tiro de guerra também. Então eu fazia o curso à noite, tiro de guerra na madrugada e ficava a partir da manhã, a partir da tarde parado em casa ocioso e sem qualidade, vamos dizer assim, né? Sem emprego também, eu falo qualidade técnica mesmo, tecnicista, assim, de saber fazer algo, de saber fazer alguma coisa, a não ser, eu falei, tinha trabalhado no estoque, tinha um pouquinho de experiência, tinha trabalhado um pouco na construção, mas nesses dois lados eu nunca fui uma pessoa habilidosa, nem na construção, eu era um pouco forte, tinha uma estrutura boa, então nunca fui também muito preguiçoso, assim, né, tipo, eu falei, era lento, mas não preguiçoso, na construção, como meu avô, até gostava de demonstrar um pouco mais de efetivo, gostava de mostrar mais força, né, desempenho, vamos dizer assim, e até que ia bem assim, mas porra, o que é carregar lajota, bater massa, encher bitorneira, é uma coisa que todo mundo faz, mas usar a cabeça nunca foi muito comigo, eu não era muito habilidoso com a pá na mão, com a colher, né, de pedreiro, pra, como que fala, também nem isso eu não lembro, velho, pra rebocar uma parede, por exemplo, né? Ou entender como funciona um nível, ou como fazer uma calçada no nível, etc. Meu avô, né? Ali sempre fazendo, eu sempre vendo ele fazer, etc. A única parte que eu gostava lá era de rejuntar piso e limpar. Então, tipo assim, básico do básico. Então, como eu falei, eu era esse tipo de pessoa. Minha mãe fazia uma certa pressão, assim, boa também. Até saudável de falar para mim procurar serviços. Eu lembro de um dia ter entregado o currículo na ZAEL, aqui da cidade. E eu fiquei ali esperando também a ZL chamar e etc. E indo pro tiro de guerra. Igual eu sempre conto a história aqui da barbearia, que foi quando o sargento me chamou o sargento perguntou, quando estava bem no início do tiro de guerra, se tinha alguém que sabia cortar cabelo, para cortar o cabelo dos atiradores ali. E ninguém levantou a mão e eu me candidatei para isso, né? Não sei se eu esqueci o nome, né? Eu fui voluntário para fazer essa parte, sem mesmo entender quase nada disso, né? Mas falei, para passar uma maquininha ou coisa do tipo. E desde criança eu sou uma pessoa muito destrutiva. Sempre gostei muito de picar folha, de quebrar parede, igual na construção e coisas do tipo, assim. Sempre gostei muito de ser manual, sempre de usar a força ou algo do tipo. E assim, né? E eu, desde pequeno, como eu falei, eu era muito ruim na escola, mas eu sempre gostei muito de literatura, de alguma forma. Eu queria me interessar por literatura, sabe? Então, eu sempre pegava um livro ou outro na escola, sempre alguma coisa entre poesia, sempre gostei da parte de sociologia, filosofia, história, geografia, sempre essas áreas de humanas ali, sempre me davam um pouco mais de ânimo, mas também, como eu falei, eu nunca tive uma atenção plena sobre o conteúdo. Hoje eu tenho mais autocontrole para buscar isso, mas eu nunca fui uma criança ali com um foco, uma atenção muito grande nesse tipo de conteúdo, sabe? Tô abordando tudo nesse vídeo, mas tá tudo bem também. Acho que eu quero que seja desse formato assim e sem muito por onde ir, sabe? Tipo, só caminhando mesmo. E de alguma forma liberal, não sei, né? Igual eu falei, às vezes eu tenho uma certa dificuldade em me abrir, não sei quem é que vai ver esses vídeos, como que vai ser o contato com que eu vou ter com essa aparência pública, sabe? Vinha público de alguma forma, com coisas que para mim são importantes, mas são muitas vezes, igual eu falei, são assuntos muito delicados que eu queria tratar. E aí eu tenho que lidar também com o que isso vai gerar, né? Com essa sementinha que eu tô plantando através desses vídeos aqui, com o intuito que eu tô tendo de me abrir, porque às vezes, igual eu falei, isso pode gerar uma piada, isso pode, né, gerar muitas coisas que não sejam nem benéficas para mim. Pode ter o benéfico de eu encontrar pessoas iguais, que possam, de alguma forma, igual eu falei aqui, procurando diálogo, né? Então, às vezes você comentar algo aí embaixo, como foi para você a sua vida, o que você soube de mim, o que você me conhece, em que momento você me conheceu também. Quem é você na minha vida, eu acho também muito interessante eu descobrir quem são as pessoas que estão próximas, que se interessam pelos conteúdos, quem seria a pessoa, por exemplo, que assistiria um vídeo desse inteiro, né? Então, mas voltando, né? Então, assim, como eu não tinha nenhuma habilidade, como eu disse, né, antes,
Eu tava muito perdido até os meus 18 anos de idade. Eu sempre fui um moleque, vou puxar lá atrás de novo, né? Sempre gostei muito de brincar na rua, jogar bola, mas muito perdido também, sabe? Eu lembro que tinha um Milton aqui perto, tinha um campo de futebol. E eu comecei a treinar ali com 8 anos, 10 anos de idade. Alguns meninos da rua aqui treinavam também. E até mesmo, como eu falei, lá também tinha vários meninos, várias pessoas que eu conheci, colegas também, que até hoje eu conheço e são próximos até. E desde aquela época eu não me encontrava muito bem, sabe? Eu gostava de jogar bola, cheguei a jogar bola em outras cidades com o Milton, sub-12, sub-14. Eu fui jogando, fui campeão de algumas categorias, mas não me lembro muito acidamente como que eram. Mas eu lembro que era legal. Mas desde lá eu era uma pessoa meio perturbada, de alguma forma. Eu sempre me sentia um pouco diferente no sentido de não saber o que eu estava fazendo. Por exemplo, tinha tempo que eu estava jogando na linha de lateral e depois eu já estava jogando no meio campo, depois eu estava jogando no ataque. Passava um tempo eu estava jogando de goleiro. Quando eu fui campeão como goleiro. Teve uma época interessante dessa de goleiro que eu estava na escola, assim, né, aqui no Zil da Arnes, e jogando interclasse, jogando com o time da sala mesmo. E a gente jogava muito, se eu não me engano, nos intervalos, né, da escola ali. O pessoal levava a bola, montava os times lá e ia jogar. E eu ali também, igual eu falei, com 10, 13 anos mais ou menos, eu fui jogar com uns meninos grandes, assim, da escola, etc, né? E eu, no gol, eu sempre fui muito suicida, de alguma forma, sabe? Meio malucão, então eu pulava para um lado, dava uma ponte para o outro. Eu tinha sempre medo de dar ponte para o lado direito, porque eu achava que me machucava, era meio travado. Mas me pulava, me ralava, me estourava inteiro no chão duro, né? Porra, no chão seco, no cimento mesmo, assim, né? Purinho, sem tinta, sem nada, sem proteção. Mas eu comecei a catar bem e os meninos falaram, esse moleque é doido, esse moleque para ser goleiro tem que ser doido, né? Então, eu era o doidinho, assim, eu sempre fui muito o doidinho da parada. Não sei porque hoje eu talvez quero vestir um casaco, muitas vezes o ser humano quer vestir um casaco para mostrar que é normal, e muitas vezes a gente não é, e eu também não sou, não tô dentro, eu acho, dessa normalidade, né? Então, eu comecei a catar no gol naquela época, eu lembro, então, tipo assim, foi a melhor época, assim, onde eu me encontrei, vamos dizer assim. Aí eu joguei o Interbairros não, tem os jogos escolares, que aqui na nossa cidade é algo, aqui na minha cidade, na nossa cidade, não sei quem tá vendo o vídeo, mas é algo muito importante para quem é adolescente ali jogar, né? Eu nunca tinha jogado um e ia ter a primeira oportunidade de jogar. Só que eu tava ali naquelas minhas fases dos 14 anos de idade, indo ali pro ensino médio, na adolescência, né? Eu tava muito rebelde, tava começando a namorar também, começando a ficar com uma menina, namorando mesmo em si. Eu sempre, como eu falei, eu era aquele aluno muito de chamar atenção, muito barbeneiro, muito mal educado também, gostava de chamar atenção, etc. E eu briguei com o diretor da época da escola e ele me sacou do time. Eu já tinha jogado uns 4 jogos com o time assim. Eu tinha jogado o ano anterior, a gente perdeu, bem assim nas oitavas ou quartas de final. O time nosso era até bom, mas pegamos um time muito forte, perdemos feio até. E no outro ano a gente também tinha um time mais bom, um time legal. Eu tava super animado para jogar de novo. Eu já tava jogando com um time que era de amigos meus, assim, né? Pessoas tudo conhecidas. E pelo fato de eu ter sido mal educado, o diretor sacou eu do time e eu não joguei. E aquele ano foi a primeira vez que o time nosso foi jogar na quadra do Amário Vieira. Eu nunca joguei bola no Amário Vieira, futsal, assim, naquela quadra de baixo. Tem a quadra de cima, né, o Mário Oken e o Amário Vieira. Nunca joguei bola lá. E pra mim isso é até hoje uma ferida que eu tenho no coração da desobediência, viu? Onde o ser imperativo da minha forma, o ser agitado, me sacou de alguma coisa pela falta de educação, e é só uma fase que a gente vive e depois a gente vê as consequências, sabe, do que aconteceu. Então, depois daquilo, eu meio que fui desabrochando, fui perdendo o interesse pelo gol de alguma forma. Eu coloquei aparelho no dente e eu lembro de ter levado uma bolada na boca, lá ele, e grudado a boca, a gengiva, né, aqui o beiço, no aparelho, machucou bastante. E depois disso, toda bola que vinha, né, eu virava a cara, eu não tinha mais coragem de encarar de frente também, lá ele 1000 vezes. E aí, passou-se um tempo, igual eu falei, eu fui deixando o gol, eu fui sair da escola, vamos dizer assim,
eu já fui parando de jogar bola, eu fui pro padre depois de um tempo ali, e lá também fui jogando bola, arranjei em confusão, só jogando com a turma, depois jogava um pouco de vôlei, comecei a ficar mais dentro dos livros mesmo, me interessar mais pelas meninas e pela parte de namorar, então namorava com uma, namorava com outra, e comecei a trabalhar ali na John Deere, na FIPAL, e me desenvolvi também. Tinha um rapaz na FIPAL que ele gostava de jogar um joguinho online, e eu, tipo assim, desde moleque, por isso que eu falo, eu sempre vou voltar lá atrás, né, nos assuntos, assim, desde pequenininho minha mãe me dava um videogame, eu tinha aquele videogame da Sega, nunca sei o nome, o Super Nintendo, não era Super Nintendo, era um Sega, que tinha Mario não, que tinha Sonic, eu gostava muito do Sonic, assim, Sonic, Fórmula 1, não tinha nem tanto futebol, era mais o Sonic e Fórmula 1, assim, que eu lembro de jogar mais, sabe? Depois de um tempo eu tive um PlayStation 2, eu ia jogando um GTA, jogando um God of War, jogando um Midnight Club, eram jogos assim que eu gostava bastante, e depois disso meu videogame quebrou também, quando eu já tava ali, igual eu falei, quando minha mãe se casou com 12, 13, vou colocar ali 14 anos, meu videogame quebrou e eu não tive mais videogame, eu comecei a ter celular. E depois daquilo, igual eu falei, eu sempre vim de uma família muito humilde, que não tinha aquelas condições financeiras para me dar as coisas, né? Minha mãe estava fazendo a vida dela, morando de aluguel, procurando comprar a casinha dela também. Meus avós também passando por uma fase mais complicada. Como eu disse, meu avô era consultor. Depois dos meus 14 anos, hoje eu vou fazer 27, ele não teve mais um serviço grande, um serviço com uma remuneração, e era sempre ele que me presenteava. Porque eu não tive pai presente, tenho pai, meu pai hoje ainda conversa comigo, mas essa é outra conversa. Mas passei um bom tempo ali com meu avô sem conseguir me dar presente, etc. Então eu fui tendo celulares, assim, não sei se eram celulares dos outros, se eles compravam pra mim, mas normalmente eles compravam pra mim. Eu tô misturando tudo aqui dentro, né, cara? Tá ficando bem doidão, mas é uma forma talvez até de vocês me conhecerem. Acho que eu vou levar esse vídeo até onde der, sabe? Então eu tô nem aí. Não tá chegando cliente, eu tô falando, tem assunto, eu vou falando aqui. Provavelmente ninguém vai ver mesmo, e se ver é legal. Talvez uns vídeos interessantes pros meus irmãos ver, talvez. Pra me conhecerem melhor, pra ver como que tava caminhando a minha história, de alguma forma, e pra onde a gente vai ir também mais pra frente, né? Pra onde eu quero ir, né? Se é que a gente sabe pra onde a gente tá indo, né? Então qualquer caminho importa, bem isso, né? Então eu tô indo pra qualquer canto e tá tudo certo. Então passou-se esse tempo dos jogos, igual eu falei também. Eu tive um notebook, um computador, eu conheci um rapaz na FIPAL que me mostrou um jogo chamado Dota 2. E eu comecei a jogar esse Dota 2, e antes do Dota, eu tinha uns computadores também em casa, antes da minha mãe casar. E eu jogava muito. Bom dia, tudo jóia ou não? Dá. Bom, eu tava falando, chegou cliente, né? Chegou uns 3. 1, 2, 3, 4? Ou 3? 4. 4 clientes, então eu fiquei ocupado aqui. Acabei nem, né? Pausei e tal, estou voltando agora. Pensando muito se eu faço esse projeto, se eu falo, se eu não falo, né? A gente se sente muito frágil, né, velho? Eu falei, eu sou dramático e tudo ao mesmo tempo. Mas, voltando, pelo menos no que eu tava pensando, tipo assim, o que me motiva muitas vezes gravar pro YouTube, por que eu gosto, porque vira e mexe, eu posto pro YouTube, tipo, desde os meus 10, 11 anos de idade. Eu acho que a gente tem isso de vida pública, vamos dizer assim, ou de se aparecer há muito tempo, né? Mas vou dizer eu, assim, né, da minha experiência, que foi com os jogos, foi com o Whindersson Nunes de referência, foi com o Cossielo, com o Cauê Moura, acho que é Cauê Moura, então tipo assim, vários outros, né, como que era aquele outro, né, Caio Teixeira, eu não lembro dele, sei que tinham muitos criadores, tipo a Kéfera também, que era gigante na época ali, né. De stand-up tinha o Danilo Gentili, que eu gostava muito, o Rafinha Bastos, né, tipo, acompanhava bastante, época de Pânico também, Pânico na Band, né, na Rede TV, se eu não me engano, não lembro onde era primeiro, sei que era um canal fechado que eles faziam também, mas eu venho um pouco dessa cultura, né, do que eu consumo e do que me inspirava de alguma forma, só que eu era uma criança, né. Então eles também eram adolescentes, eles tinham ali 16, 17 anos quando eles começaram. Felipe Neto também, né?
também muito jovem, não sei com quantos anos ele começou, mas todos eles tinham uma persona, né? Eles tinham uma personalidade muito forte e muito legal, que as pessoas se interessavam muito. E eu não me vejo com essa personalidade atrativa, sabe? Igual eu falei, ninguém para me ouvir, ninguém, de novo, dramático, né? Mas ninguém se interessa pelos meus conteúdos, pela minha opinião, pelo que eu tô falando. Eu não consigo ser forçado também ao ponto de ser engraçado ou algo do tipo, sabe? Tipo, isso é triste. E é meio que é isso que eu vou trazer pros vídeos, tristeza. Acho que só tenho isso para trazer, sabe? 26 anos, mas calma, vamos lá, vamos aos pouquinhos de novo. Eu tinha falado do Dota, né? Que eu joguei bastante tempo Dota, tinha um computador, joguei um pouquinho de LoL também, mas bem pouca coisa. E eu nunca fui um garoto também muito competitivo, desde moleque, sabe? Nunca fui uma pessoa competitiva, nem no futebol, quando eu jogava, né, campo, etc. Quando eu jogava na quadra também, eu sempre fui uma pessoa muito, muito de boa, sabe? Tinha algumas outras coisas que eu tinha interesse também, tipo assim, igual eu falei, tipo, minha família é uma família muito básica, vamos dizer assim, música. Meu avô gosta de Elvis, mas eu nunca vi ele escutando música. Meu bisavô, que é o que eu tenho mais referência, gostava muito, ele tinha um toca-CD, etc, ele gostava muito. Rádio, né, que tocava CD, ele tinha vários CDs de moda sertaneja, né, de sertanejo raiz, vamos dizer assim. Minha mãe era uma pessoa que gostava um pouco ali de sertanejo, e mais sertanejo mesmo. Minha mãe sempre foi muito sertanejo, mas também nunca foi assim de escutar música em casa. Às vezes à noite, quando a gente ia dormir, a gente escutava rádio no celular, assim, mas minha mãe era tipo assim, minha mãe era de festa, era de balada, etc. Mas musicalmente não era uma pessoa inspiradora em musical. Não tem nenhum músico na família. Ninguém toca nenhum instrumento na minha família e tudo mais. E teve um momento em que eu me interessei em tocar violão. Tava tendo aula próximo daqui. Meu avô comprou um violão para mim, né? E eu fazendo aula com o professor Tiago, ele mora até aqui perto. Só que daí por um tempo as aulas pararam, né? Não tava tendo mais essas aulas que era aqui do lado, né? No seminário aqui perto. Como se fosse seminário, não sei se é nome de seminário, mas é um negócio da igreja que tem aqui perto. E ele dava aula ali, acho que eram R$60 na época, 50, nem lembro, às vezes era até gratuito. Sei que eu fui aprender dó, ré, mi, fá, sol, aprendendo já alguns acordes, que vai falar, com ritmos ali, né? E se quiser saber pra onde eu vou. E essas músicas eu gostava também, acho que é Skank essa, né? O cachorro do vizinho, velho. Eu tenho uma vida péssima com essa porcaria de vizinho que eu tenho. Ele saiu, foi pro centro, não sei onde ele foi, e aí fica uma cadela presa, tem uma cadela do lado de casa também. As pessoas são sem noção, pessoas sem noção, o mundo é sem noção. Eu tenho que tentar me blindar mentalmente, de ter paciência para viver. E esse é um dos temas que eu vou trazer muito para os vídeos aqui, porque eu acho que eu sou uma pessoa muito, muito paciente, mas o mundo testa a nossa paciência de um jeito extraordinário. Puta que pariu. Primeiro palavrão dos meus vídeos. Tomara que tenha bastante. Então, assim, a música também, né? De novo, o que eu vou trazer? Vou trazer muita coisa pros vídeos, assim. Talvez eu gostaria até de um formato, pensei talvez de podcast, só a minha voz, sem o visual, sem isso daqui, mas eu também não me importo de vocês verem meus gestos, como eu tô vestido, algo do tipo, tanto faz. Eu até gosto de mim, eu gosto da minha aparência, me acho bonito, elegante, interessante. Mas voltando, eu fiz essas aulas, a minha família, igual eu falei, não tinha tanto essa parte de musicalidade, eu gostava um pouco, gostava de escutar também. E no início ali era meio que o funk, depois eu passei um pouco pro reggae. Do reggae eu namorei uma menina que gostava de MPB e eu passei um pouquinho a gostar também de MPB de alguma forma. Depois no tiro de guerra teve um amigo que me apresentou um pouco mais o rock também. Tinha um outro colega que era meio que o melhor amigo, assim, foi o que mais me aproximei de ter um amigo próximo. Ele curtia tipo umas paradas 30-30, também um pouco de funk, tipo algo, né? Esse tipo assim, eu me aproximei um pouco tipo dos estilos hip hop, tipo Cone Crew, coisa do tipo na época, que assim, foi o que mais me tocou assim. Mas sei que daí parou de ter as aulas de violão e eu também não aprendi.
dentro da minha vida, gente, tipo assim, até eu vou colocar até os 18, depois eu vou dizer uma coisa que muda, mas também não acho extraordinário, mas até os 18 eu não tinha habilidade nenhuma, eu não tinha algo específico, eu não sabia uma língua, um idioma diferente, até hoje eu não sei, eu não sabia tocar algum instrumento, e até hoje eu não sei, eu não sei também, não era bom, apto ao futebol, então tipo assim, até hoje ninguém me chama pra jogar bola, falando, ô, vamos lá, vem pro meu time, vem jogar um campeonato com a gente. Também não fui dotado a jogar bola, então do que eu fiz até hoje eu nunca fui bom. Até hoje não, vou dizer barbearia, as pessoas me conhecem e vão dizer, pô, você corta o cabelo bem ou algo do tipo, mas eu não tô convencido de que eu corto o cabelo bem. E eu não sei, tipo assim, na vida a gente quer falar, poxa, eu sou bom nisso, ou eu sou útil para alguma coisa, algo do tipo, né? Isso não entra nessa parte de depressão, mas vamos lá, vou voltar, igual eu falei. Joguei bola, não era o melhor, eu só jogo bola. Toquei violão, não aprendi. Já tentei aprender algum idioma com alguma coisa, eu não vou a fundo também. Então assim, cara, na escola eu nunca fui dotado aos estudos. Eu sou uma pessoa que esquece muito, então às vezes eu leio uma poesia, mas eu logo esqueço, eu não consigo decorar também uma poesia. Eu aprendo alguma coisa, eu leio muito sobre história, geografia, mas eu não consigo absorver totalmente aquele tipo de conhecimento, sabe? Filosofia também, que é a minha área de interesse, vamos dizer assim, mas eu não consigo decorar, eu não consigo memorizar. E artes, pô, não sei criar nada, nem a partir de objeto físico, né? Também, óbvio, quase tudo físico, mas é metafísico. Mas eu falo assim, a partir de ferro, nada, tipo, não tenho essa, como falar, de artesanato. Nunca fui dotado a pintura também, tipo, eu até gosto de pintar, assim, mas pintar é pintar, mas no simples, sabe? Desenhar, poxa, meus desenhos, meus traços são péssimos também, é mais um rabisqueiro do que um desenho em si, uma figura, né? E então assim, poxa, nas artes nada, cantar. Vocês me viram cantando agora há pouco, nenhuma dotação ao canto também. Não canto, não tem instrumento, artes é ruim, não sei jogar bola, memória ruim, fraca. O que eu tive de alguma forma desde moleque assim foi escrever, mas eu sou meio analfabeto, eu escrevo super errado, mas eu escrevo muito. Se me soltar criativamente, eu acho que eu me sinto bem. Essa parte do criativo e do comunicativo, igual aqui, eu consigo falar por muito tempo, eu acho que eu consigo render, eu adoraria ter um podcast, ou um dia estar no podcast do Igor, do Flow, por exemplo, falando, ou lá do Inteligência Limitada, né? Esqueci o nome do rapaz que apresenta, ele também era do stand-up, já acompanhei um pouquinho do stand-up dele, o Vilela, né? E parou uma moto aqui na frente, não sei se é comigo. Bom dia! Opa! E aí, só de boa? Aí, não sei quando entra o áudio, tinha chegado outro cliente. Aí eu tive que pausar de novo para atender, mas esse foi mais rapidinho. Um só? Acho que foi dois. Tô doidinho já, tô perdido. Fico perdido falando minha memória. Eu sou o tipo de pessoa que a pessoa me fala o nome e eu esqueço. Na hora, imediato. Falou? Esqueci. Falou? Esqueci. Tá. Eu comecei esse vídeo sem uma introdução, não tem meio e não tem fim. Não sei, igual eu falei, mas a parte legal é pensar que ninguém vai ouvir. Se alguém ouvir, tá tudo certo, né? Doidinho do centro. Eu sou o doidinho do centro, velho. Meu Deus. Tá. Sabe, tem hora que a gente tem que falar um foda-se, sabe? E só ser, né? Tem hora que a gente tem que só ser. Só seja, só faz o que tem vontade de fazer, só seja quem você é, faça as coisas que você quer fazer, sem querer agradar o outro, assim. Ai, nossa, será que alguém vai? Será? Foda-se, a gente tem que falar uns foda-se. Eu esqueço, eu sou uma pessoa que eu falei foda-se muitas vezes, a vida já me fudeu lá, ele muitas vezes, a vida já não é legal comigo, a vida já não, tipo assim, não é boa, prazerosa, toda hora boa, nem pra ninguém, óbvio que não é pra ninguém, mas, porra, tem hora que a gente tem que falar, foda-se, 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 eu vou fazer isso e foda-se, eu quero fazer aquilo, foda-se, sei lá, tipo, não foda-se pras pessoas, foda-se, sei lá, pra vida, foda-se viver, só, né, fazer o que a gente tem um tônus, que dá tesão, que dá prazer em fazer, né? E tá tudo certo. Pô, que frio, eu tô sem blusa, tô com a blusa ali. Já tem 3 formatos meu, né? Com blusa aberta e blusa sem, mas tô com frio. Eu atendo sem a blusa, e aí venho fazer o vídeo aqui, tô sem ela. E editar esse vídeo aqui então, velho, dá vontade de juntar os 3
e não editar. Só assim mesmo. Eu queria colocar uns negócios igual o Felipe Neto tinha, tipo assim, que é um fundo que tem coisas. Ele vê isso em 2011, 2010 ele fazia isso no editor de vídeo deles. Que aqui na parede tinha as coisas. Mas ele falando não tinha. Será que era tipo deve ser um fundo verde. E aí ele só esse rosto, ele recortava e colava nesse fundo verde, eu acho. E aí, conforme ele se mexia, as coisas ficavam lá atrás, mas não passava na frente. Era como se fosse uma máscara. Eu sou péssimo em edição, assim, não entendo essas coisas de edição, né? Eu tô precisando de Botox também, velho. Meu Deus, Botox e implante de cabelo aos 26 anos de idade. Mano, eu tinha cabelo, cara. Meu cabelo tá indo embora, velho. Meu Deus do céu, olha isso. Ele tem esses cabelinhos que tem que ficar aqui assim, ó. A gente tenta dar uma tampada, cobrir assim, ó. Tem coisa que não dá pra cobrir. Tem coisa que, ó, aqui mesmo, ó, tem que crescer muito cabelo, pra deixar o cabelo gigante. Meu Deus. Cara, não sei se, tipo assim, talvez aonde eu quero chegar, aonde todo mundo quer chegar, né? Que todo mundo tá procurando fazer, meu Deus do céu. O que me assombra, eu ia falar isso, né? Depois dos 14 anos, uma pergunta pra mim que chegou muito na minha cabeça era a morte, a preocupação, a ânsia. E eu tive, tipo, como eu falei, a vida não foi legal, mas depois quando a vida começou a ficar interessante, eu comecei a ficar com medo de morrer. Interessante, eu falo assim, que eu tava indo jogar bola e tava num time legal, que eu comecei a namorar. Quando a gente começa a namorar, que tem uma coisa importante pra gente. Eu não tinha nada importante pra mim. Eu só tava vivendo e tal, na hora que você começa a namorar, tem alguém importante pra você, tem alguém que te dá importância, tem alguém que te dá atenção, alguém que coloca você num lugar de importância, que te escuta, que fala que as suas coisas que você faz é maneiro, e você também é de igual, né? Vamos falar mútuo, né? O sentimento mútuo de você, os dois ficarem se olhando, os dois... Esses dias eu vi uma publicação no Instagram que fala que namorar não é simplesmente por amor, é você dar certificado para a vida do outro, é você dar sentido na vida do outro. Porque a gente, igual aqui um vídeo, se você me escuta, você dá um sentido à minha vida, à minha existência. A eu fazer esse tipo de vídeo, a minhas opiniões ou algo do tipo, é um tipo de atenção. Aí, quando a gente namora, é meio que isso também. Então, tipo, você tem uma pessoa ali que te escuta, você tem uma pessoa ali que te entende, mas essa pessoa também entende você a mesma coisa. Normalmente é pra ter, né? Esse amor mútuo, essa atenção mútua, né? Dos dois se observarem, os dois se darem razão à vida do outro. E isso é uma coisa legal, interessante, né? Que a gente às vezes não encontra em grupos, encontra na sociedade, em amigos, em colegas. Fora as outras necessidades do corpo que a gente tem, né? Do sexo e coisa do tipo. Velho, isso eu também queria... Eu tenho uns bloqueios, medo, receio de quem vai ouvir, de quem vai estar vendo esse tipo de conteúdo. Falar, pô, a Abdalas vai estar falando sobre isso, mas... Cara, eu adoro falar sobre relacionamento, sexo. Eu gosto muito de falar sobre pecado. Eu gosto, tipo... Pô, eu gosto de filosofia. E esses assuntos estão dentro da filosofia. Isso está dentro do ser humano. Mas tem muito tabu. Falar sobre droga, falar sobre aborto, falar sobre... menoridade penal, de reduzir a idade penal, por exemplo, prisão perpétua, prisão de morte. Eu sempre gostei muito, eu adoro política, gosto muito de política, entendo muito? Não, pô, eu tenho 26 anos, às vezes eu pesquiso no Google, às vezes a gente escuta da família. De novo, entra naquilo, tipo assim, com a sua família com o grupo social da gente é politizado. Tipo, quase nada, é muito pouco. Aqui dentro de Umuarama, da minha cidade mesmo, é ralo. Tipo, é ínfimo o tipo de coisa que chegam até a gente. Eu tô tendo pouco tempo, agora... E quanto mais grande fica esse vídeo, mais difícil é depois para editar. Imagina eu ter que assistir tudo isso daqui para editar. Por isso que as pessoas pagam uns outros para editar, ou elas mesmas vão editar elas ali mesmo. Mas, tipo assim, velho, demanda um tempo. Isso é bom, porque a nossa cabeça não fica vazia, a gente fica ocupado. Mas prazer de novo. O meu prazer às vezes é em falar, em conversar aqui e tal, mas não em editar. Na hora de editar, tem que fazer recorte. Eu prefiro postar assim, que daí fica às vezes essa pausa. E aí volta, tá tranquilo, sabe? Sem, beleza, fiquei uns 3 segundos ali sem falar, 4. E o Whindersson Nunes, você recorta um vídeo dele, todo mundo recorta os vídeos, deixa editado bonitinho, não sei o que lá. Mas, porra, quando eu faço vídeo, eu tenho que virar a plaquinha ali, senão entra cliente, eu tenho que trabalhar um pouco mais. E já tenho que almoçar. Já são 11h40 agora.
Eu devo ter começado esse vídeo umas 9 horas da manhã. A parte da manhã normalmente é mais fraca, mas hoje é uma sexta-feira, dia 4. Então tem mais movimento mesmo, é mais comum ter movimento hoje, né? Amanhã mais ainda. E eu nem sei com que periodicidade eu vou fazer esses vídeos aqui, mas eu queria simplesmente, deu vontade de ir lá e fazer, sabe? Sem ficar se questionando muito bem qual é o período, quantas vezes, qual horário postar, qual assunto abordar, simplesmente ser livre. E livre, velho, eu tô com uma pira muito grande sobre liberdade. Eu acho que não sei se eu coloco o título desse vídeo como liberdade, ou como identidade, ou quem sou, me apresentando. Não sei, porque nem sei quem vai assistir, que tipo de intenção a pessoa tem. Igual eu falei, velho, eu sou doidinho, paranoico. E acaba que, assim, às vezes eu falo tanto assim, porque às vezes alguém vai assistir, alguém vai ver esses vídeos aqui. Tipo assim, eu fico tipo, mano, alguém talvez ainda perca tempo vendo esse vídeo. É perda de tempo? Não, não é. Se você gostou, se você tem interesse, se você... como eu falei, vai ter outros tipo, milhares de conteúdo que eu quero trazer. Só que eu nem sei se eu coloco isso na minha rede social, porque às vezes eu nem sei se eu gosto tanto das pessoas que estão na minha rede social. Só que o YouTube não vai entregar também. E só vai entrar nesse vídeo aqui quem realmente teve interesse e gosta. E só vai ficar até o final quem realmente... Eu vou fazer uns vídeos que nos 10 minutos eu vou ser bem estranho, falar uns assuntos bem chatos. Depois dos 10 minutos, só quem me segue vai saber, quem assistiu até agora vai saber que realmente qual é o assunto, quando eu vou falar de coisa mais delicada, falar de coisa mais profunda, ou algo do tipo, sabe? Mas é isso, eu não vou me alongar, porque eu tenho que realmente ir pra casa, eu tenho os outros afazeres pra fazer, mas eu vou trazer mais vídeo, uma parte 2, 3, 4 dessa identidade aqui, porque eu acho que, primeiro eu quero trabalhar muito a identidade passado, eu gosto muito assim, de começar do começo. Então, trazer lá do início, algum assunto que eu acho legal, e depois trazer um pouco do passado, do presente, e depois a gente falar até de coisas futuras e coisas do tipo. Forte abraço. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixa seu like, comenta aí embaixo qualquer coisa de identidade que você teve, como você me conheceu, como você me imagina, se achou esse tipo de modelo legal também. Qualquer tipo de comentário vai ser muito bem-vindo. Escreva abacaxi quem assistiu até aqui. Forte abraço, até uma próxima.